discussões sem fim. Sabe aquele casal que não pode ficar junto, que encontra motivos diversos para conflito? São brigas intermináveis sobre quem estava certo, mas ainda assim continuam casados. A relação parece desgastada. O afeto físico e a atividade sexual diminuem ou cessam por completo, mas continuam casados. De repente, as conversas tornam-se superficiais e frias. Os diálogos são limitados a tópicos necessários, como tarefas domésticas, bem-estar dos filhos ou finanças. Nada mais além disso. Quer dizer, o tempo que sobra vira conflito. Nada do que eu faço é bom o suficiente! Eu só quero que você me deixe em paz, pelo amor de Deus! Você já deve ter conhecido algum casal assim, ou até já passou por isso. Especialistas já definem como divórcio emocional essa fase difícil da vida a dois, em que o casal até compartilha das alianças, do mesmo teto e do status de casados, mas no dia a dia, entre quatro paredes, parecem divorciados, com poucas atividades, metas e interesses em comum. Estudos apontam que os divórcios emocionais geralmente ocorrem muito antes da separação formal ou legal, e a falta de comunicação entre os cônjuges é um dos sinais mais evidentes de que o casamento está caminhando para o fim. Quando o carinho e a afeição que antes eram comuns em suas interações são substituídos por distanciamento e indiferença, cuidado! O casal pode estar vivendo o divórcio emocional. E se os parceiros não estiverem determinados a mudar o rumo dessa relação, o casamento pode realmente estar a poucos passos do fim. Recentemente, o ator Michael Madsen deu um ponto final no casamento de 26 anos. O ator, que apareceu em vários filmes de Quentin Tarantino, citou diferenças irreconciliáveis como a razão de se separar de Dana Madsen. Nos documentos do divórcio, o ator alega que o casal passou a se distanciar, vivendo separados na mesma casa, desde pouco tempo depois que o filho Hudson Madsen, de 26 anos, cometeu suicídio em janeiro de 2022. A perda trágica abalou o relacionamento, que teria se tornado tóxico, segundo o astro de Hollywood. Minha ex-esposa também contribuiu significativamente para meus problemas pessoais. Sou vítima de um relacionamento abusivo, codependente e tóxico, afirmou Michael Madsen no processo do divórcio, onde o ator ainda inclui a solicitação de uma ordem de restrição contra a ex-esposa. Mesmo depois de quase 30 anos juntos, os famosos não conseguiram encontrar motivos para uma reconciliação. Existem parceiros que até se acostumam com o divórcio emocional e acabam surpreendidos quando o cônjuge pede o divórcio legal. Foi o que aconteceu com os famosos Christina Ricci e Josh Hall. A notícia do divórcio da apresentadora e do ex-jogador de beisebol tomou conta dos sites americanos. Mas, segundo tabloides, o ex-atleta disse ter sido pego de surpresa. Josh desabafou para um jornal que havia altos e baixos no casamento, mas que não esperava que fosse terminar em divórcio. Foi Christina quem pediu a separação e divulgou a notícia em suas redes sociais. Christina Ricci escreveu para os seguidores que os divórcios não acontecem da noite para o dia. Mas será que ao longo da vida a dois é fácil perceber os sinais de que um relacionamento pode estar próximo do fim? Pesquisas apontam que conflitos, falta de comunicação e perda de intimidade podem levar até mesmo relações longas ao término. Então, qual o melhor caminho para fugir do temido divórcio emocional? Que Deus abençoe a sua vida e a sua família poderosamente. Você está acompanhando essa programação e tem enfrentado problemas no seu relacionamento,
você tem enfrentado problemas na sua vida sentimental, você percebe que o esfriamento tem tomado conta da sua relação amorosa, ou você que não é feliz em relacionamento nenhum, não dá certo com ninguém. Eu quero desde já deixar à sua disposição o nosso SOS espiritual, para que você possa estar ligando, mandando a mensagem, caso você queira desabafar, deixar o seu nome, o nome do cônjuge, ou até mesmo da família, para nós orarmos. Está aí à sua disposição um SOS espiritual. O 48 32 16 61 62 é para você ligar. Para mandar mensagem é 11 35 73 3500. Ou você pode acessar o pastoronline.com, falar com um dos pastores que estão de plantão para lhe atender. Agora, nós sabemos que Deus é família, e Deus sendo família, o mal, ele trabalha para destruir a família, e ele consegue destruir uma família agindo na base, que é exatamente o casal, o casamento. Por isso que sexta-feira na Universal acontece a poderosa sessão do descarrego, um dia de busca, de limpeza espiritual para si, para a família, para o lar. As pessoas que têm participado, em especial às 7 da noite, têm passado pelo caminho de fogo e poder, recebendo oração, fazendo oração para essa limpeza espiritual. Você pode estar conosco às 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, especialmente às 7 da noite, passando por esse caminho dos 70 iluminados. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Vamos acompanhar agora o momento da libertação, já voltamos. Como é que tá a vida dela? Toda destruída. O que você já destruiu aí? Já botei o filho dela na cadeia. Coloquei uma doença no garganta da filha dela, que médico nenhum descobre. Tem uma doença na filha dela que médico nenhum descobre. Todos dois estão na minha casa. O ex-marido dela se casou com a minha mucama. E ainda conseguiu carregar a filha dela de 21 anos pra dentro da minha casa. E ela não aceita, mas vai ter que aceitar, porque todos são meus. Como é que você entrou na vida dela? Eu já tô há 49 anos, desde que ela nasceu. A mãe dela te servia? Sim, pai dela também. Eles eram todos meus. Metade já levei. Metade já levou. Sim. Onde estão essas almas hoje? Comigo. Que lugar é esse? Um inferno, onde tem muita brasa e muito fogo. Mas me diz uma coisa. Você está aí há 49 anos. Por que você não conseguiu levar essa aqui ainda? Porque bem ou mal, essa desgraçada tá nesse lugar aonde vocês estão todos de branco. Por isso que eu tentei tirar a vida do filho dela antes dele ser preso. Eu coloquei o meu pé na frente do carro que ele estava, deu 10 cambalhotas, mas o filho dela só sofreu um corte no cotovelo por causa dela. Ela tem vindo à igreja? Você não levou ela, não levou o filho, porque ela tem vindo aqui. Sim. O que tem aqui que tu não gosta? Aquele que me escapou da cruz e todos aqueles que estão vestidos de branco. Eu odeio esse lugar. Me tire daqui. Com você tem quantos aí? Você comanda quantos aí? 177. Quem é o mais forte? É o maioral aí? É o chefe da cabeça? Aquele que dizem que no cemitério
sou eu que devo ficar lá, buscando todos aqueles que querem estar aqui. Vamos dar passagem para o mais forte aí. Teu nome? É você que está lá, você que é o porteiro lá? Sou. É? E hoje, passou gente lá? Passou. Levei só de lá 8. 8 hoje. 8 passaram por lá e estão com você. Sim. É isso mesmo? Você não gosta daqui, não? Não. Por quê? Tanto é. Eu fiz de tudo pra essa desgraçada não vir. Não queria ela aqui, não? Não. Fiz até o ônibus que ela estava parar no meio do caminho. Quebrou? Quebrou. Você fez o ônibus quebrar para ela não chegar. Sim. Mas desgraçada chamou aquele carro para buscar mais rápido. Praga, odeio ela. Mas me diz uma coisa, se ela está vindo aqui, o que ela tem feito ou não tem feito para você ainda ter força nela? Porque os filhos brigam, discutem com ela, fumam maconha dentro de casa e ela quebra o pau. Aí ela quebra o pau. Ela quebra o pau. Se você pudesse, o que você faria? Eu te matava. Você se lembra? Aos teus 16 anos, eu quase te matei. Não te matei porque tinha alguém por você, desgraçado. Tá vendo? O diabo conhece, os demônios conhecem a vida de todos nós. São a terça parte que desceram do céu, anjos que se rebelaram contra Deus. Sabem da vida de cada um. Então entenda, se você quer vencer, se você quer prevalecer contra o mal, só tem uma coisa, só tem um jeito, você estando com Jesus. Não tem outro jeito, não tem outra saída. Amém? Solta toda a família dela, solta a filha dela. Tirou toda a doença da filha? Tirou toda a maldição? Tirei. Agora vocês vão para os lugares áridos. Todos vocês, em o nome do meu Senhor Jesus Cristo, sai! O meu filho, que não era de fazer coisa errada, foi preso lá no Paraná. Ele sofreu um acidente? Sim, Como é que foi esse acidente? ele deu fuga da polícia, porque ele estava com o carro carregado de drogas. E ele capotou o carro num despenhadeiro, né? Deu 10 carambotas assim, o carro. Quantas vezes? 10 vezes, 10 carambotas ele deu com o carro. Tanto é que as drogas ficaram tudo assim, espalhado por todo o mato, né? E foi assim, ele não se machucou, só machucou um pouco o cotovelo assim. Deus livrou ele. Sim, eu creio que foi um livramento de Deus. Outra coisa, como é que está sua filha? A mais velha, de 21 anos, Tem uma filha que está doente, não tem? tem de 21. O que ela tem? Ela, como o pai dela levou ela para o centro, aí ela tinha se afastado um pouquinho, né, que de tanta oração e água dos domingos que eu levo. Aí ela se afastou. No momento que ela se afastou, criou uma bola do tamanho de uma laranja na garganta dela. E daí quando isso ataca nela, ela quase morre, porque daí ela fica sem ar, não consegue respirar, não consegue falar. Ela mora com a senhora? Mora comigo. Quando a senhora chegar em casa hoje, a senhora vai ver que o pescoço dela não tem mais nada. Amém. Pode ter certeza. Amém. O que estava lá foi expulso. Amém. Graças a Deus. Depois ela vai vir para dar testemunho junto com a senhora. Amém. Deixa eu falar uma coisa para a senhora, preste atenção. A sua luta é espiritual. A sua luta não é contra os seus filhos.
Eu sei que às vezes eles chegam em casa, provoca, irrita e a senhora acaba brigando. Sim. Não é verdade? Não deve fazer isso. A senhora deve entender o seguinte: a luta é espiritual. A sua guerra é aqui na sexta-feira. A sua guerra é na sexta-feira. E a senhora vai ver quando a senhora chegar em casa. Porque o que aconteceu aqui agora, o trabalho de limpeza espiritual, a senhora vai chegar lá e a filha vai falar que ela está conseguindo comer e a bola que está ali não vai estar mais. Amém. Porque já foi arrancado. Ela está sem comer desde ontem. Ela vai comer hoje. Ela já deve estar procurando comer, porque ela já está percebendo agora que houve uma mudança. Amém. E a senhora pode vir depois para dar o testemunho. Agora a senhora vai fazer o seguinte: tem que pegar firme nessa corrente, às 7 sextas-feiras, e fazer um pacto com Deus. Tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Aceitá-lo como o seu Senhor e único Salvador. Batizando-se nas águas. E segundo, pegando firme na sexta-feira. Se a senhora fizer isso, colocar em prática, eu queria pedir à senhora, queria fazer um pedido que a senhora fizesse, hoje é a primeira de 7, que essas 7 semanas a senhora viesse aqui, sem quebrar. Porque é um tratamento que a gente vai fazer com a senhora, sim, de fé, para vencer de uma vez por todas. Sim. Amém? Amém. Como é que a senhora está agora? Nossa, eu cheguei aqui, tanto é que o pastor Robson lá falou que era para mim estar aqui 6h30, né? Aí eu peguei um ônibus lá, aí lá na Via Expressa, o ônibus parou do nada, começou a travar, eu disse assim, meu Deus, o que aconteceu? Quer dizer que o ônibus parou mesmo? Parou lá na Via Expressa. Quem ouviu o demônio falando que o ônibus parou? Olha aí. Parou lá na Via Expressa. Daí, a senhora não chegar aqui. Daí ele teve que todo o pessoal desceu para daí vir outro ônibus para trazer. Mas daí, como eu ia chegar atrasada, eu chamei um Uber. Daí o Uber chegou aqui daí rapidinho, antes ainda de começar a reunião, eu consegui falar com um pastor aqui. O diabo sabia que a senhora, chegando aqui, o poder de Deus ia agir na vida da senhora. A pegar firme, a senhora vai vencer. Amém? Ok, amém. Deus te abençoe. Bem forte para Jesus. Amém, pessoal? Esse momento da libertação no programa é um momento revelador. É um momento para que você entenda que por trás de toda causa existe o causador. E o causador de todo o sofrimento, brigas, vícios, doença, miséria, perturbação noturna, sabe? A depressão, seja lá qual for o problema, físico, espiritual, emocional, por trás tem um mal que quer fazer você e a sua família sofrer. Então eu convido você para buscar a sua libertação nessa sexta-feira. Faça como a Daiane, que chegou vítima de um ritual, foi liberta e a sua vida hoje está transformada. Voltando do testemunho, nós vamos estar num momento de oração também pedindo a Deus a transformação da sua vida. O meu esposo virou a cabeça. Então a gente brigava de se agredir mesmo. Eu comecei a ter muito ódio dele, eu ia matar ele. Meu nome é Daiane da Silva, eu fui vítima de um ritual. Eu conheci o meu namorado, a gente decidimos casar, né? E a gente era muito feliz. Era tudo muito bom, tinha muita alegria na nossa casa. Até que então sumiu uma peça de roupa. E quando essa peça de roupa sumiu, o meu esposo virou a cabeça. Ele virou a cabeça de uma tal forma que ele começou a ser muito grosso, ele era muito ignorante, agressivo. E eu comecei, assim, a ter muitas brigas dentro de casa. Então a gente brigava de se agredir mesmo. Então a gente se agredia tanto verbalmente como corporal mesmo. Eu ia pra cima dele assim como se eu batia mesmo. O que tivesse na minha mão eu jogava. Aí eu engravidei. Na gravidez eu quase perdi a minha filha por conta disso, porque mesmo assim eu grávida, a gente tinha as brigas e eu ia pra cima dele, ele vinha pra cima de mim. E eu tive que ficar em repouso até em 30 dias por conta disso, porque a gente brigava muito. E foi ficando assim, cada vez pior. Depois que eu tive a minha filha, eu descobri a traição. Ele me contou que ele me traiu. E ali foi ficando pior, porque eu comecei a ter muito ódio dele. Eu não falei para ele sair de casa, eu meio que perdoei ele. Falei que eu tinha perdoado, mas sempre que tinha brigas, eu jogava na cara dele.
E aquilo ali foi me oprimindo cada vez mais, me entristecendo. Eu fiquei com complexo de inferioridade. Para mim, todo mundo era feliz, menos eu. Eu lembro que uma vez ele falou assim, você é um lixo. Você é um lixo, eu não sei o que eu tô fazendo com você. Teve uma vez que eu liguei para ele e ele falou assim, a gente não tem casamento. Para mim, não tem. O casamento da gente acabou. Só porque eu queria que ele falasse na minha cara. Quando eu cheguei lá, ele estava conversando com uma mulher. Ali eu falei, é a amante dele. Eu desci da moto, peguei ela pelos cabelos e fui jogar ela na frente do ônibus. E ela falava, me solta, me solta. Eu falei, eu não te solto, você vai morrer, você e ele vai morrer. Eu lembro que eu falei isso com todas as vezes. Eu falei, você e ele vai morrer, só que você vai morrer primeiro. E ele veio pra cima de mim, calma, calma. E eu lembro que eu dei um murro nele, eu bati nele, eu falei, calma nada. E ele também, bati nele pra ele sair de perto de mim. Eu peguei a moto e fui embora. Só que aquilo ali pra mim foi o meu fundo de poço, porque eu não queria mais aquilo pra mim. Eu não tinha vida, eu não era feliz, eu não tinha alegria, eu não tinha prazer de viver. À noite, quando eu deitava, sempre era assim, vou pegar a faca porque à noite eu vou matar ele. Era isso que eu tinha dentro de mim, eu ia matar ele. De uma forma ou de outra, eu queria que ele morresse. E eu lembro que eu cheguei na igreja, foi numa sexta-feira, eu falei assim para Deus, Deus, o Senhor tem que mudar a minha vida hoje, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E aí, eu falei para Deus, Deus, o Senhor muda. Eu pedi para Deus com toda a sinceridade, falei para Deus mudar a minha vida. Tudo que o homem de Deus falava, eu estava ali, ó, eu fazia. E Ele foi vendo a mudança em mim. Eu mudei em casa, eu mudei como esposa, eu mudei como mãe. Eu mudei de todas as formas. Hoje a minha vida é completa, porque hoje eu posso falar que eu tenho um casamento, eu tenho uma família. Hoje os meus filhos sentam comigo, a gente come, a gente tem paz, a gente sai, não tem esse negócio de brigas, não tem mais brigas na minha casa. Então hoje a gente tem paz, tem alegria, hoje eu posso dormir, hoje eu posso dizer que eu sou completa, porque Deus mudou a minha vida. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor em oração, em favor de todos que acompanham esta programação, os que podem orar, os que agora apenas se concentram nesta oração, ouvindo esta oração, estão sofrendo como a Daiane sofreu. Mas assim como a vida dela mudou e hoje ela é uma testemunha de transformação de vida, que a vida dessa pessoa que está desempregada, endividada, dessa pessoa que está doente, dessa, meu Deus, que se encontra com a sua família, seu casamento destruído, que ela venha ter a sua vida também transformada, restaura o casamento, abre as portas que estão fechadas, cura o corpo que está enfermo e dê a essa pessoa paz. É o que eu te peço nesse momento de oração, pelos que estão nos hospitais, presídios, talvez numa clínica de recuperação, num casebre ou numa mansão, que a tua luz resplandeça, alcançando essa pessoa a libertação e a salvação em nome de Jesus. E todos que creem, digam amém, digam graças a Deus. Graças a Deus, eu tenho certeza que através dessa oração você e a sua família estão abençoados. Agora, um passo de fé, estando nessa sexta-feira, é para uma mudança, uma transformação de vida. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. A sessão do descarrego, a primeira do dia, 7 da manhã, depois tem 10, meio-dia, 3 da tarde, especialmente às 7 da noite. Você é o nosso convidado todo especial a estar aqui no Templo de Salomão, ou no Templo Maior, na Avenida Mauro Ramos, 1310, ou na Universal mais perto de você. Vamos ficando por aqui, um forte abraço, jornada feliz para você, para a sua família.